E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Luiz Felipe Amorim e aqui a gente fala sobre a minha vida no jornalismo porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. No último vídeo eu trouxe um pouco do que foi o meu primeiro jogo emocionante na carreira, que foi o jogo entre Inter e Curitiba, no dia 7 de junho de 2015, onde o Inter homenageou um ano da morte do Fernandão. Esse vídeo vai contar a história da minha primeira transmissão esportiva fora do Rio Grande do Sul. Mas, antes de começar, tem aquele clichê de todo youtuber. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que tu tá achando de todo o material que eu tô trazendo. E deixa aqui embaixo também sugestão do que você quer ver por aqui. Bora lá? Bom, pra quem acompanhou até aqui, viu que eu só fiz jogo no Rio Grande do Sul. Eu tinha trabalhado só aqui no estado, tinha feito o Campeonato Gaúcho, um jogo de Campeonato Brasileiro, Campeonato Sub-20. Mas chegou um momento importante na história, que é um momento de um passo à frente, né? Mas que envolve também um outro passo, porque desde o início do canal eu tô falando em curso de rádio, em ASEG, ASEB, mas nunca trouxe aqui. Resolvi trazer então a ASEG do ano de 2019 e a ASEB do ano de 2016. Então aqui então dois exemplos de carteirinhas de associações de cronistas esportivos que eu já usei. E por que é importante eu mostrar a carteirinha? Porque o vídeo de hoje vai falar da primeira vez que eu tive que usar a SEB para trabalhar, que eu usei a minha carteirinha de cronista esportivo do Brasil para conseguir trabalhar. Para quem já está acompanhando os outros vídeos, já sabe que Florianópolis tem uma ligação com essa questão do rádio na minha vida. E ela tem mais ligações ainda. Eu tenho uma avó que mora em Florianópolis, né? E isso facilita algumas coisas, como por exemplo férias e tal, mas isso, né, deixa quieto. Mas facilita também quando tem jogo, né? Porque Florianópolis foi onde eu fiz meu primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul. O jogo do Avaí contra o Grêmio lá na Ressacada. O jogo foi num sábado, mas toda a preparação começa na viagem, porque a gente tem toda a preparação, né? De arrumar as coisas, pegar equipamento e tudo mais. Eu viajei numa sexta-feira de madrugada, cheguei em Florianópolis na manhã, no final da madrugada de sábado, né? Então foi uma viagem que eu consegui descansar bastante, cheguei lá um pouco inteiro. Chegando em Florianópolis eu acabei não ficando em hotel, né? Até porque eu fui antes do restante da equipe. A equipe foi no dia do jogo, eu fui um dia antes. Eu viajei numa sexta-feira de madrugada, saí 11h30 da noite de Porto Alegre, cheguei 5h30 da manhã em Florianópolis. E pra quem não sabe, eu tenho uma avó que mora em Florianópolis e foi lá onde eu fui descansar antes do jogo. E onde eu fiquei hospedado também, né? Bom, eu acordei perto do meio-dia, né? Almocei. 1h da tarde eu tava no estádio. E aí, quando eu cheguei no estádio, eu encontrei o restante da equipe, que tinha Adriano Garcia, que seria o comentarista da partida, Jairo Cuba, que iria narrar, eu na reportagem e Rafael Passos, que era o outro repórter, o repórter que iria fazer o Avaí. Eu, no caso, eu estava responsável pelas informações do Grêmio. E aquela coisa, chega num lugar onde tu não conhece, tu fica curioso para conhecer, né? E o jogo era 4h da tarde, aí a gente chega no estádio e a gente vive uma coisa que o torcedor não vive, que é o estádio vazio, fechado, mas com as coisas acontecendo ali dentro. É preparação de campo, é reforço de pintura de gramado, é uma paradinha na grama, uma ajustadinha no lugar onde tá feio pra televisão, né? E aí o cara que cuida do gramado vai lá e joga um pouquinho de grama ou de tinta. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Mas isso o torcedor não vê. Isso a gente que chega cedo é que consegue ver essas coisas. E aí encontrei a equipe, a gente foi pra cabine, o Jair e o Adriano estavam organizando os equipamentos. E vou deixar até uma foto da equipe aí agora na sequência. Eu vou deixar aí, vou colocar uma foto da equipe que a gente tirou lá na frente da cabine
da Rádio Galera na ressacada, e também na sequência uma foto que eu tirei da ressacada, que foi até o que eu usei na época para fazer a divulgação de que a gente já estava na ressacada e que iria ter a transmissão do jogo pela Rádio Galera. O jogo em si não foi um jogo muito disputado, o Grêmio venceu 2-1, o Grêmio fez os 2 gols com o Luan, mas foi um jogo diferente para mim, porque envolveu viagem, que eu gosto muito, adoro viajar, e o futebol com o trabalho e o rádio, que é a outra paixão que eu tenho. Então juntou as duas coisas. Florianópolis, que eu gosto bastante, e essa foi a primeira viagem que eu fiz para trabalho, mas a viagem marcou também uma estreia. Tu lembra que no último vídeo eu falei que Inter e Curitiba foi o último jogo do meu caderno de anotações? Pois é, porque nesse jogo entre Grêmio e Avaí, eu tinha mandado fazer, aliás, eu mandei encadernar um arquivo que o meu colega de rádio galera, Cássio Diogo Chaab, tinha de escalações, só que a dele era na vertical e eu consegui adaptar e fiz na horizontal. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho o bloquinho porque eu mandei encadernar com plástico e aí acabei usando depois que acabou as folhas para outras coisas. Mas eu guardo a planilha e tá aqui, ó, tá aqui a planilha. O nome dos jogadores, do Avaí, do Grêmio. Aí ali, ó, tem árbitro, a função que eu fazia. Aqui do outro lado tem competição, estádio, data, público e renda. E aqui atrás uma coisa curiosa, porque as anotações de jogo eu fazia aqui. Por exemplo, tá ruim de ver porque tá pegando o sol no fundo, a luminosidade. Mas aqui tinha informações importantes do provável Avaí, dos artilheiros do Avaí, da próxima partida do Avaí, da última partida, aliás, uma correção. Fazer uma correção, fazer justiça. Eu estava cobrindo o Avaí naquele dia. O Rafael Passos estava com o Grêmio. E o Grêmio acabou vencendo 2-1. O Luan marcou os 2 gols do Grêmio e o Avaí marcou com o Anderson Lopes. Esse então foi o jogo, né? Não foi um jogo que era muito aguardado. O Grêmio era 6º colocado, o Avaí era 10º. Mas tá aqui então a estreia da minha nova planilha de jogo. Nova que eu botei na horizontal, porque o Cássio Chaab que me deu o modelo. Aliás, brigadão, Cássios. Outra particularidade que tem em jogos fora de casa, a dupla Grenal não distribui e não distribuía naquela época. O Inter até nem tinha press kit naquela época, apenas a escalação como aquela do Curitiba, contra o Curitiba que eu mostrei. Mas o Grêmio já distribuía press kit, né? Como eu mostrei até no jogo do São Paulo, no meu primeiro jogo, na minha primeira transmissão esportiva, onde eu fui plantão. Mas fora de casa a dupla Grenal não distribui. Então daquele jogo eu só tenho a escalação do Grêmio, o press kit apenas do Avaí, que aliás, parabéns Avaí, ó, capinha dura, bem bonito o material do Avaí. Bom, esse foi o meu primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul. Um jogo numa cidade que eu conhecia bem, por ter uma avó que mora lá, por ser um lugar que eu tinha mais a visão como um lugar de descanso, mas que nesse dia 27 de junho se transformou em um dos lugares de trabalho que eu tinha, né? Que eu não podia fugir disso, mas que me proporcionou também ficar lá na casa da minha avó 2 dias, né? Porque na realidade o jogo terminou, a gente saiu do estádio, era quase 8 horas da noite, né, até chegar em casa, descansar, e eu fui embora, né, voltei para Porto Alegre no domingo à noite, né, voltei e saí de Florianópolis no ônibus das 11h30 da noite, chegando em Porto Alegre às 5 da manhã. Bom pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo o que tu tá achando de todas as histórias que eu tô contando. Traz também sugestões do que tu quer ouvir sobre a vida de um jornalista. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo.